Rede Aurora, diálogos em até digital na América Latina. Boa noite a todos e todas. Obrigada pela presença, aos colegas da CAT e aos colegas da Aurora. Então, me chamo Carolina Darcy, eu sou extensionista rural aqui no estado de São Paulo, né? O órgão aqui do estado de São Paulo se chama CAT. Eu tenho 41 anos, sou socióloga, eu brinco que se existisse, né, sou socióloga rural, porque essa é a minha especificidade do que eu faço. Me formei na Unicamp, aqui em Campinas, há muito tempo já, em 2005, e demorei bastante para ir fazer um mestrado, e acabei conhecendo o professor Zunha aí nessa caminhada da extensão rural, aqui na CAT, no momento, e a gente voltou o nosso nome aí com muito orgulho, temos 55 anos de extensão rural no estado de São Paulo. Fui aluna dele, né? Ainda sou, estou pegando diploma agora, no mestrado, durante a pandemia. Né? Nós começamos em 2019 e a pandemia moldou a nossa pesquisa, as nossas vidas, as nossas escolhas, né? E também é por causa dela que estamos aqui, né? Online, digitalmente falando, com colegas de tão longe, né? Então, alguma coisa a gente tinha que tirar de bom, porque foi um momento muito ruim das nossas vidas, e para todos nós aqui, né? Tivemos muitas perdas e pouquíssimos ganhos. Um deles é esse aqui, de poder conhecer vocês à distância. A gente se acostumou um pouquinho mais com o digital, então eu fico feliz de estar aqui podendo falar com vocês aí de todos os lugares, né? Esse grupo tem sido muito legal, professor. A gente tem feito trocas também fora do grupo, né? Como essas coisas que a gente estava conversando, né? O que tem aí em Rondônia? O que vocês estão fazendo no Espírito Santo? Vamos conversar. Estou tentando fazer um projeto assim, me ajuda. Então, essa rede, toda rede é muito importante. Né? Então, para explicar para vocês, né, o que significou a pandemia nessa dissertação, toda a economia na cidade e no campo foi impactada e a necessidade de isolamento social modificou a nossa forma de trabalho, né, tanto como extensionista como pesquisador também. Todos nós aqui fomos afetados. A mudança da qual mais afetou aqui esse trabalho é o fato de que produtores e técnicos de até do Brasil inteiro tiveram que manter contato durante o isolamento social e mais que nunca as ferramentas digitais foram fundamentais. Então elas já eram usadas em menor escala e houve um aumento aí de escala no uso das ferramentas digitais em todas as áreas, né? Educação e também no campo. Os questionamentos que nós nos colocamos no princípio aqui dessa discussão foi o seguinte: mudando todo mundo, né, para o isolamento social, como ficou o trabalho de ATE nos estados, né? Como eu participei da equipe que fez essa transição com os nossos técnicos. Então, estávamos lá um dia no campo, no dia seguinte todos dentro de casa. Então, aí teve um tempo de transição muito complicado e nós paramos para pensar, né, professor, nessa época, como ficaria a pesquisa, né? Como seria feito? E alguns desses questionamentos acabaram se tornando parte aqui da dissertação. Por exemplo, quão preparados estávamos nós, órgãos de ATE, para que a comunicação com produtores fosse digital? Né? Como que a gente estava? Em que ponto estava essa comunicação? Como era a presença dos órgãos de ATE na pandemia? Né? Um produtor conseguia encontrar o seu técnico, ele conseguiria falar com ele, ou uma pessoa que não tinha, né, um técnico, um contato desse técnico, ele precisava de uma documentação, acesso ao crédito, porque o rural não parou na pandemia, né? Então, como ele encontrava esse tipo de informação na internet ou de alguma forma, né, digitalmente? Então foi esse o que a pandemia, né, trouxe aí para nós, né, de complicação, vamos dizer assim. Nós que estamos lá no CTS, né, a gente trabalha com ciência, tecnologia e sociedade. Esse é um campo científico, para alguns que trabalham com a Terra, às vezes não conhecem, mas o campo CTS é um campo científico, né? E eu, por ser uma extensionista, por ser socióloga, nós aqui trabalhamos a comunicação dentro da extensão rural. Aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês o que é, né? O que é extensão rural? A gente aqui, a maioria são extensionistas, né? Então eu vou falar mais rapidamente. A extensão rural é um processo educacional, ela tem como objetivo auxiliar as famílias de produtores a lidar com suas questões, sejam sociais, tecnológicas, de crédito. Então, é um trabalho bem diversificado, né? E a ideia é que a gente amplie a capacidade produtiva. Essa aqui é uma definição da FAO. Tá? No Brasil, até tem algumas fases, né? Tem muitos estudos que tratam da ATE no Brasil, eu não vou falar muito deles aqui, que nós aqui todos já trabalhamos com esse assunto.
Então, só para a gente contextualizar essa apresentação, as fases da ATE no Brasil são as seguintes, né? Nos anos 50 e 60, a gente vê o desenvolvimento do humanismo assistencialista, né? Que era focado no alívio da pobreza. Então, tem muita pobreza rural, como é que a gente vai fazer? Tem o crédito, vamos tentar resolver. É bem incipiente, né? Nos anos 70, a gente vê um grande aumento da ATE no país, né? Aqui em São Paulo foi a criação da CAT também, foi logo depois, né? No comecinho dos anos 70, a gente estava a todo vapor. Né? A gente entra numa fase de difusionismo produtivista, né? Que os intelectuais chamam dessa forma. O que é isso? Né? A SATER, ela possuía um objetivo principal, que era apresentar inovações e pacotes tecnológicos desenvolvidos por empresas, sejam públicas ou privadas. Podia vir da Fundação Rockefeller, podia vir de empresas aqui, né, a CAR e outras empresas, mas a ideia era que se apresentassem inovações e pacotes prontos, desenvolvidos para esse público, né? E nos anos 80 e 90, a gente vê uma crise desse sistema, né? Uma crise no sentido de desmantelamento também, não só fisicamente falando, né? Desmantelamento dos órgãos, várias mudanças bem importantes aconteceram nos anos 80 e 90, né? Uma crise muito grande no país também, como também surgiram críticas ao modelo tradicional de extensão que se aprofundaram, né? Elas surgem com Freire já bem antes, né? Nos anos 70, bem forte, mas essas críticas se aprofundaram com a ascensão de movimentos sociais no campo. Então, houve muitas críticas aos trabalhos de ATE, né? Justamente pelo seu difusionismo, violência, né? Com o produtor, nesse sentido de empurrar pacotes tecnológicos, né? Então, nos anos 2000 e 2010, a gente vê aí essas discussões culminarem com a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é a PNATER, né, que é uma política que foi publicada, ela teve todo um desenvolvimento aí nos anos 2000, 2010 e foi promulgada. A criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural também é dessa época, e um programa que eu falo um pouquinho depois, que é o de Assessoria Técnica Social e Ambiental, ATS, né, no Rio Grande do Sul, também surge nessa época. E hoje nós estamos aqui, né, extensionistas, falando em ATER digital e ATER híbrida, né, como a Rede Aurora aqui costuma tratar. Então, tendo em vista esses momentos da ATER no Brasil, a gente vai falar sobre como é que está a situação hoje, né? Os autores mostram, né, que a Pinater teve muita dificuldade de implementação, devido aí a questões culturais e estruturais que limitaram a sua aplicação, né? Tem uma realidade muito pungente, que é o fato de que apenas 20% das propriedades rurais brasileiras possuem acesso à assistência técnica. Então, se somente 20% é muito pouco, né? A discrepância regional é imensa. No Sul, por causa das cooperativas principalmente, 48% têm acesso. No Nordeste, somente 8%, seja privada ou pública. Tá? E no universo de 5 milhões de propriedades, sendo quase 4 milhões de agricultura familiar, 12.700 técnicos, segundo dados da Asbraer, de alguns anos aí atrás, 3 anos atrás, tá? Então, são pouquíssimos técnicos para um universo muito grande. Isso podemos ter críticas de várias formas, né? Precisa aumentar a quantidade de funcionários, precisa aumentar a nossa presença, precisa racionalizar o nosso trabalho, mas também vem essa ideia de que é preciso ampliar a nossa participação no universo de extensão rural usando mídia, né? Usando tecnologias também. E aí a pandemia vem nesse contexto, né? Até a brasileira, como eu já falei, né, que ela nasce com esse objetivo de ampliar o uso de insumos no campo, ela tem esse caráter, então, difusionista, né? Essas críticas surgiram, as críticas que a gente estava falando aqui, surgem porque eles entendem que essa forma, né, de educação do produtor rural, ela se forma a partir de uma concepção específica de ciência e tecnologia, que a CTS, né, que o campo CTS vai vir a criticar. No campo CTS tem uma concepção muito importante, é de que a ciência é um processo não neutro. E o que é isso? Né? A extensão rural é uma ciência, né, e também é um processo não neutro. Ela sofre influências de interesses, sejam públicos, privados, diferentes atores da sociedade constroem o que vai vir a ser a extensão rural, né, seja no passado ou no futuro. E hoje, né, como que a gente está hoje? Né? O que a gente acredita? Quem construiu essa extensão rural que a gente vive hoje, né? Foi alguém que representa, né, influências do seu tempo, e todos esses interesses públicos, privados, essas discussões todas, elas estão presentes na formação da extensão rural brasileira que a gente tem hoje, né, tanto para o bem quanto para o mal.
Então, essa ideia, você já sabe, né? Dessa ideia de que o produtor deveria ser salvo de sua pobreza através de políticas públicas de transferência, é uma forma que reflete a ideia, né, a concepção de que a ciência era luz, né? E a falta de conhecimento é a escuridão. Então, essa concepção de ciência, ela sofre as críticas do campo CTS e a ATER também, ao mesmo tempo. Né? Então, quando você vê os autores que fazem esse tipo de crítica, é exatamente ao mesmo tempo. Né? A ATER também surge questionamentos muito importantes contra os modelos difusionistas e monológicos dos anos, especialmente dos anos 70 e 60 e 70. Né? O campo CTS propõe que a participação popular seja levada em conta no desenvolvimento científico. Né? Então, vem muito próximo das concepções freirianas, das críticas freirianas à extensão rural, quando ele fala, né, que conhecer é tarefa de sujeito, não de objeto. A base do trabalho agrônomo-educador deve ser a participação do produtor. Da mesma forma, o campo CTS também acredita que a pesquisa científica deve obedecer a participação popular, né? Deve ser concebida a partir da participação popular e dos reais necessidades de quem está ali recebendo a orientação. Né? Deixa eu tomar uma água aqui, só um minutinho. Só para contextualizar um pouquinho, isso aqui daria outra dissertação, né? Mas falar um pouquinho do digital no rural, como é que está hoje? Tem um comitê, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é o CGI.br, tem dados muito interessantes para quem trabalha com digital no país. Né? Então, ele mostra que a gente teve um aumento significativo de usuários de internet no meio rural, né? De 19% antes da pandemia, 53%, para 71% em 21%. E a Embrapa tem uma pesquisa muito legal, essa pesquisa aqui é grande, interessante, que ela fala que 70% dos produtores pesquisados por ela já usavam a internet para fins agropecuários em 2020. Então, é bastante, seja para pesquisar um insumo, seja para entrar em contato com um técnico, seja para assistir um vídeo sobre uma nova forma de trabalhar, né? Então, seja para vender seus produtos também. Então, 70% dos produtores tinham aí a internet como uma forma de alcançar algum conhecimento, né, da sua produção, da sua forma de trabalhar. Pelo outro lado, né, é importante a gente olhar as críticas ao digital, né? Como é que funciona o gap? A gente tem toda uma teoria sobre o digital gap, rural urbano, um pessoal que estuda. O que acontece? Por que tem pouca, apesar do aumento significativo, ainda é pouca participação do produtor na internet, né? Então, entre os principais entraves, eu só vou colocar aqui para vocês, seria uma conexão ruim, então, conexão ou baixa, de baixa velocidade, né? Acho que até teve uma entrevista aí que eu vi no Globo Rural há pouco tempo atrás, falando que você não conseguia muito ter aula no campo, né? Aula virtual, como os alunos urbanos aqui tiveram. Por quê? Não porque não tinha internet, mas porque a banda é muito ruim. Aí você não consegue usar vídeo, por exemplo, né? Então tem que pensar em formas diferentes. Ou gasta a banda muito rápido, né? Então o valor dos planos de internet fica muito alto, acaba a internet e tal. Outra questão são os aparelhos obsoletos. Então, muito rapidamente, os aparelhos hoje em dia se tornam obsoletos, são caros, né? A faixa etária dos produtores que recebem assistência técnica e extensão rural também é mais elevada, né? Bem como a escolaridade é mais baixa. Então, todos esses são entraves para o digital no rural. E todas essas pesquisas, né, a gente trabalhou bastante com pesquisas no mundo inteiro sobre rural e o digital, né, e aqui no Brasil a gente teve a mesma conclusão que lá, que o WhatsApp tem sido o caminho comunicativo digital mais importante no meio rural. Ele é o mais significativo hoje no país e no mundo, né. A comunicação rural, ela não vem de agora, né? Então, não é só porque a gente está fazendo comunicação digital que é uma novidade. A comunicação rural é um estudo antigo, né? Importante dentro da sociologia rural e dos estudos de comunicação também, né? Que vem aí acontecendo há muito tempo. A Kátia, acho que foi uma das criadoras, né, do telecurso rural, é super antigo, eram por fitas de vídeos, né? Então a gente sempre teve algum tipo de comunicação veiculada à distância, né? Só que a disseminação da internet no campo e o acesso ao smartphone promoveu mudanças muito importantes e muito rápidas na comunicação rural. Então essas ferramentas digitais elas fazem parte da cultura digital que nós estamos imersos, né? Então não tem como produtores e extensionistas técnicos e nós, instituições de até, não sermos atingidos pelo uso dessas ferramentas, né? Todos nós passamos aí a usar muito a internet, vamos pensar assim, nos últimos 10 anos, mas nos últimos 5 anos, muito, por causa dos smartphones, tá? Então, o papel dessa dissertação, a gente também não pode, né, não dá para estudar tudo que a gente queria, a gente fechou e resolveu estudar, então,
como se deu a presença dos nossos órgãos de ATER no Brasil durante a pandemia, né? Então, nós estudamos os caminhos, formas e conteúdo da comunicação digital de órgãos de ATER brasileiro públicos, né? Todos os órgãos públicos, 26 mais Distrito Federal, durante a pandemia, 2 anos, 2020 e 2021. Vocês estão ouvindo eu falar aí de ATER digital, mas às vezes algumas pessoas estão aí e não têm tanta familiaridade com esse termo, né? Então, eu coloquei aqui só para a gente colocar isso aqui como pano de fundo também. A ATER digital, o que ela é, né? É um conceito mais recente, né? Está sendo ainda organizado por muita gente, especialmente pela Rede Aurora. E a ATER digital consiste no uso de tecnologia de informação e comunicação que sejam desenvolvidas por órgãos de ATER ou outras instituições, podem ser empresas também, tá? A fim de se prestar assistência técnica e extensão rural. A ATER digital é você usar, né, tecnologia digital, as TDICs que a gente fala, né? Não precisa ser uma coisa à distância, ela pode ser presencial, né? Se você está ali do lado da pessoa, abrindo um vídeo do YouTube mostrando para ela, isso é ATER digital presencial. Né? Ao mesmo tempo, eu saio da propriedade, onde eu fiquei ali com o produtor, quero mandar para ele aí um vídeo que eu achei aqui sobre uma praga, mando à distância para ele esse mesmo vídeo. Né? Ela muitas vezes, e com toda razão, ela é complementar à ATER convencional. Né? Então, existe um relacionamento ali traçado do extensionista com o produtor e as ferramentas digitais elas estão incorporadas nessa relação. Não é exclusivamente digital o atendimento, né? Ele é complementar. E ela pode ser síncrona ou assíncrona. A gente pode fazer, né, enquanto, por exemplo, uma ligação de vídeo, por exemplo, eu posso fazer isso, ou mandar um e-mail depois, ou mandar uma mensagem depois, ela pode ser assíncrona também, tá? Então, nós que trabalhamos aí com esse conceito de ATER digital, a gente está vendo, né, um desenvolvimento de um conceito mais amplo, que é o ATER híbrida, né? O que é isso, ATER híbrida, né? Se a ATER digital é o uso das tecnologias de informação e comunicação, como eu falei, pode ser, né, tanto presencial quanto à distância, síncrona e assíncrona. A ATER digital ela passa a ser um conceito pequeno, limitado, para tratar de todas essas modificações que a gente tem visto nos trabalhos de extensão rural com a incorporação dessas tecnologias, né? Então, falar só ATER digital, a gente sente que ela não dá conta dessas facetas da ATER. E aí, eu citei aqui um trabalho do Lopes e do Zwin, que é muito legal, que define o conceito de ATER híbrida como a aplicação alternada, contínua ou mútua, né? Como eu falei, uma não exclui a outra, dos recursos digitais e analógicos ao mesmo tempo, né? Por meio de ações que podem ser síncronas ou assíncronas. Então, os extensionistas rurais, eles mesclam essas abordagens de extensão para ofertar os serviços, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega que trabalha com reprodução bovina. Então, ele tem lá as pessoas que ele atende, ele vai lá, trabalha, faz ultrassom nas leiteiras e tal, mas aí ele sai da propriedade, o produtor liga para ele e fala assim, olha, mas você saiu, mas aquela vaca ali você não viu? Vou te mandar um vídeo. Olha isso aqui, como é que estão as coisas, né? Então, tem uma complementação do trabalho do técnico que acabou de sair de lá. Né? Então, muitas vezes, esse trabalho digital, ele pode multiplicar o trabalho do extensionista, mas ele prescinde, né, de um trabalho presencial. Então, quando a gente fala, né, que a ATER pode ser presencial, analógica, presencial ou digital, remota, digital, vocês veem que é um conceito plurifacetado, né, que a gente chama de ATER híbrida. E a gente vai falar esses dois termos aqui durante essa apresentação, tá bom? Vamos lá. Então, gente, nós fizemos uma pesquisa exploratória, como eu falei, de 2020 a 2021. Nós trabalhamos em sites e redes sociais de órgãos públicos de ATER, 26 estados e Distrito Federal. E um levantamento bibliográfico de toda a pesquisa que a gente tem que fazer, trabalhando aí os estudos CTS com a extensão rural, a sua relação, né, a presença da internet no campo, o digital gap, tudo isso aí estava por trás do nosso trabalho. Então, nós abrimos aqui a internet e procurávamos categorizar, compreender como estava se dando a presença desses órgãos. A gente achou aqui algumas coisas legais que eu queria mostrar para vocês. Tá? A gente observou como eram enviados esses conteúdos para os produtores. Né? Era mensagem de voz, era texto, era figura. Como que funcionava a interação entre a organização e essas pessoas? Estava sendo síncrono, assíncrono?
Que tipo de tema era trabalhado nesses momentos, né? Eram temas técnicos, institucionais? Esse trabalho estava sendo requisitado, não requisitado, né? Quais eram os caminhos interacionais que a gente estava trabalhando para se comunicar com o produtor? A gente estava usando coisas diferentes dessa vez, né? Videochamada, podcast, a gente não usava isso antes. Esses aplicativos, né, de mensagem eletrônica, como o WhatsApp, entre outros. Então, nossa contribuição para essa discussão foi traçar um retrato atual dessa comunicação com o produtor rural nas organizações brasileiras de ATE. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho dos resultados para vocês. Essa tendência, pessoal, de criação de plataformas, aplicativos de atendimento, que a gente acabou encontrando, né, nessa pesquisa, a gente não pode esquecer que não é uma coisa que está fora, né, da ampliação geral da cultura digital, né? A gente vê aí bebezinho, né, falando com a avó, né, pela internet, e vê o produtor e o técnico extensionista conversando também. Faz tudo parte do mesmo movimento. O que a gente especificou aqui é porque somos extensionistas, mas tudo isso aqui faz parte da cultura digital na qual estamos imersos aí há algum tempo, tá? Começamos pelo mais simples, que são os websites, né, ou sítios eletrônicos, que a maioria tem. 25 dos 27 órgãos possuíam esses websites em 2020, com informações bastante comuns, endereços, serviços oferecidos e contato, né? Como o produtor acessa a internet quase que exclusivamente por celular, mais de 95%, tá? É muito alto. Então, a gente olhava se o site tinha uma adaptação ao celular, ou seja, se ele dava leitura, se era possível você conseguir ler um site pela internet, usando o seu smartphone. E dos 27, 23 tinham essa adaptação, tá? Vou dar alguns exemplos durante aqui minha apresentação, às vezes é alguns de vocês ali, mas olha esse aqui que interessante da Emater. A Emater Distrito Federal tem um site muito bom, né? E o site deles, você procura lá, tem os endereços tudo certinho, com link do Google Maps, tudo bonitinho. Só que ao mesmo tempo eles disponibilizam um mapa para impressão, um mapa como antigamente, né? Então achei muito legal, e até coloca ali, ó, no caso de dificuldade, ligar para, né? Então assim, tá encontrando a gente, não tá conseguindo, esse papel a pessoa imprime e dá na sua mão, né? Porque muitas vezes não tem internet no campo, então a pessoa está tentando se dirigir para um lugar, não tem internet, como é que você faz? Você tem o Google Maps, mas não chega na propriedade, não chega na Emater, né? Achei muito interessante. E outros aí, como o IPA Pernambuco, você clica ali no botãozinho, vai direto no seu celular, vai para o Google Maps, você consegue dirigir, né? Outra coisa que a gente encontrou muito nos sites, que aí é um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né? Foi o contato por mensagem, o contato oficial por mensagem, tá, pessoal? Eu não levei em conta nessa pesquisa, pela impossibilidade de fazer isso, de conversar, ver assim, se os técnicos estavam oficialmente entrando em contato com os produtores, tá? Isso fica para uma outra pesquisa, deve ser um trabalho muito legal, né, do professor, de fazer, entender como que se dá toda essa dinâmica de mensagens entre produtor e extensionista. Mas aqui eu estudei os canais oficiais, tá? Então aí, por exemplo, a CAT criou um canal oficial de sementes e mudas, o IDAM, a emissão de DAP, né, que o pessoal precisava fazer renovação, não conseguia fazer, não tinha, no lugar estava fechado, então era tudo pelo WhatsApp, e vários disponibilizaram esse tipo de serviço, né? E aí a terceira coisa interessante que a gente achou aí no site são as conexões entre as redes sociais que estavam disponíveis para os produtores e para também outros públicos, né? Porque as redes sociais, o site, não é nem sempre é focado no produtor, né? Ela é focada em diversos públicos, isso torna bastante difícil o trabalho de fazer um site, de fazer uma rede social para qualquer órgão público, ainda mais para um que tem um público tão específico como o nosso, né? O Facebook era a rede mais usada por produtores e também por órgãos de ATEP, então batia. Quando você pega as pesquisas sobre o uso de redes sociais, Facebook é bem superior, Facebook e YouTube, tá? São os dois mais usados por produtor rural. O Instagram e o Twitter, bem pouco usado, tá? Então, deu certinho. O Facebook era o mais usado. O YouTube, muito interessante o trabalho que os órgãos de ATEP têm feito durante a pandemia e ainda estão mantendo, né? Que estão fazendo os vídeos técnico-educativos, como eu falei, né? Tinha o telecurso, agora tem o canal no YouTube. Ainda tem, né? Trabalhos em rádio, por exemplo, tem os podcasts. Então, a gente tem uma continuidade, vamos dizer assim, mudando a ferramenta, né? Os vários órgãos que a gente trabalhou, a gente encontrou uma grande variedade na qualidade e na quantidade de vídeos, tá? Alguns órgãos criavam conteúdo para a TV também, como o Rio Grande do Sul, e a gente encontrou uma grande proliferação de lives, né? Então tinha muita live, especialmente no isolamento.
Agora já baixou um pouco, agora é um pouco mais de curso, mas live diminui um pouquinho. E a criação de canais para capacitação online. Santa Catarina e Minas Gerais são os dois que eu destaquei aqui, porque o trabalho era bem forte, assim. Santa Catarina criou, né, a Epagre criou um canal de capacitação online para produtores, muito bem feito, com uma linguagem muito específica, separado do canal, isso eu achei legal, separado do canal oficial da Epagre. Então, era um de capacitações e outro da Epagre. Por que eles fizeram isso? Porque era para manter mesmo uma separação. Esse aqui é um de treinamento, né? E Minas Gerais pegou carona no sistema que existe no governo de Minas Gerais, que eles têm um sistema de EAD dentro do governo. E aí eles começaram a fazer para produtor também. Então, o órgão de ATE, né, a Emater, estava dentro desse trabalho que era do governo do estado já, tá? Uma questão que a gente reparou é que se a gente vai cada vez mais trabalhar com redes sociais, com vídeos, com produção de material digital, muda um pouquinho o tipo de profissional que a gente precisa, né? Então, amplia a nossa necessidade de profissionais na área de marketing, jornalismo, TI, né? A gente amplia a importância dessa área, que sempre foi importante, mas a gente muda, né, a característica dela, ela é muito mais digital. E a última coisa que eu queria comentar aqui é o baixo uso de comunicação dialógica. O que é isso? Resumindo aqui, né, que eu quero falar rapidamente para vocês. O predomínio do conteúdo difusionista, sem diálogo, né? Então, assim, o predomínio da entrega do discurso, né, da entrega do material. Mas em que momento a gente conseguiria conversar com quem está fazendo aquilo, né? Então, no YouTube, se fosse uma live, a gente consegue, porque ali do lado você teoricamente manda mensagem, né? Consegue, mas em uma palestra que está gravada, você não consegue, o máximo que você consegue é fazer um comentário embaixo, né? Então, a gente tem que aí pensar, já tem formas, né, sendo desenvolvidas de usar redes sociais para o diálogo, tá? Mas não foi o que a gente encontrou predominante, tá? Eu comentei aqui das notas de falecimento, muito comum, nossa, tinha muita nota de falecimento durante a pandemia, né? E aí, pessoal, vamos olhar um pouquinho as redes sociais aqui de perto, né? Eu printei alguns aqui para mostrar para vocês. O AGEP Maranhão, por exemplo, ali, mostrando uma capacitação na criação de abelhas, né? Mas vocês estão vendo que é uma reportagem sobre a capacitação, não está a capacitação aí nessa reportagem, né? Então, se você vê que aconteceu, mas não é a mesma coisa daquele dos canais que eu falei da IPAG, né? Então, nesse caso aqui, é diferente. Um aqui da Secretaria de Agricultura, quando a gente não era CAT nessa época aqui, que ficamos sem ser CAT por um ano. Olha que engraçado, em inglês. Né? Então, nas redes sociais, né, pensando assim, com quem está conversando? Né? Está conversando em inglês? Está ali, ó, é sério, e estava lá na nossa rede social, tá? Em inglês. O Instagram é muito mais visual, menos usado por produtor, mas bastante usado pelo público urbano, então tem, assim, estão presente em quase todos, né, os órgãos que a gente pesquisou. Uma forma bem legal de poder compartilhar conteúdo, você vê que está bem feitinho, né, o pessoal aí trabalhando, se esforçando para fazer um conteúdo agradável, bem estético, muito, muito legal, muito bem usado, assim, o Instagram. Essa daqui é um exemplo de YouTube muito legal também, que é do Rio Grande Rural, olha a quantidade de inscritos, né? Por que é tão grande? Passa na televisão, então o pessoal pode assistir aqui, a produção de conteúdo que foi feita, pode assistir na TV ou aqui também depois, então é bem procurado, tá? Aqui da Rondônia, tá vendo? Eu coloquei aqui só por causa do Fausto. Então, olha, tem alguns vídeos aqui mostrando visita técnica à lavoura de cacau ali. Quem sabe os produtores estão até aí, os que estão aí com você, né? E algumas coisas mostrando os projetos da Emater, né? Um outro tipo de uso do YouTube. A gente faz isso aqui também, tá? No Rural Teams e na Emater Rondônia eu coloquei aqui o Twitter, mas eu queria comentar uma coisa, né? Existe uma forma, quem trabalha com marketing, que a gente consegue publicar a mesma coisa em 2, 3 redes sociais ao mesmo tempo, tá? Então, eu faço um conteúdo para o Facebook, eu republico Facebook, Twitter e Instagram, tudo junto, né? Então, isso, assim, é legal porque facilita, mas, ao mesmo tempo, você tem ali uma dificuldade de dar uma identidade para o canal, né? Porque quem vê Twitter não é a mesma pessoa que vê Instagram, não é a mesma idade, né? E o Facebook menos ainda, é mais diferente ainda. Então, se você fosse ver, deveríamos ter, assim, 3, mas é bem difícil manter tudo isso numa instituição. Então, geralmente, a gente usa dessa forma, tá bom? E aí,
por último, de resultados que eu queria mostrar para vocês, são algumas coisas, eu coloquei disruptivas, né? Por que disruptiva? É um pouco diferente, um pouco além do que está sendo feito, né? Além do básico, vamos dizer assim. Então, a gente encontrou algumas coisas, como os aplicativos e plataformas, né? A gente coloca aqui, ao menos em versão beta, porque vários estão em teste. Imagina, a pandemia chegou agora, muita gente correu para fazer algumas coisas nesse sentido, ou ampliaram trabalhos que já vinha sendo feito, mas encontramos 10 órgãos públicos já até com aplicativos de atendimento ao produtor ou plataformas, tá? Até é diferente uma coisa da outra. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Esse aplicativo aqui da DF Rural, da Emater, ele permite que você tenha um acompanhamento do produtor, o técnico consegue pegar o perfil dele, consegue, é bem complexo ali, você vê que à direita ali que o técnico preenche, né? É um perfil, vamos dizer assim, mais técnico do que o produtor. E você consegue entrar em contato aqui com ele também, você consegue ver os preços do Ceasa. Esse aqui eu não printei os preços, mas é legal, você clica ali, vê como é que está o preço do dia, né? E além disso tem a caderneta de campo aí do técnico, né? O aplicativo Minha Epagre, já tem algum tempo esse aplicativo, ficam sendo adicionadas features, né? Várias funcionalidades, muito legal. Eu trabalho também um pouco com internet, então assim, por exemplo, no nosso site na CAT, a gente sabe que o que é mais buscado dentro do site da CAT, né? O que as pessoas querem ver? Em primeiro lugar, é venda de mudas de sementes. Em segundo, é a previsão do tempo. Todo mundo quer saber a previsão do tempo. A Epagre é legal, está ali na cara do aplicativo, já tem a previsão do tempo. E olha que legal, a quarta coisa é Epagre Rádio, né? A gente sabe que o produtor tem dificuldade, às vezes, de acessar a internet e ficar mantendo aquela banda funcionando. O rádio, se você consegue ouvir ele, né, offline também, né, ou seja, você baixa o programa quando você tem lá a sua internet dentro de casa, dentro do sindicato, alguma coisa assim. Você vai para o campo, você consegue ouvir. Então, isso é legal, tá? E eles começaram a colocar uma área nova, faz pouco, um ano atrás, isso daí, um ano e meio atrás, começaram a colocar o Epagritec. Então, eles escolhem, por exemplo, cebola, e aí todas as doenças, formas de podar, colheita. Então, bem legal, bem interessante, por cultura esse trabalho. Então, você consegue aí ter uma biblioteca bem acessível. E outros, como a Emater Rio Grande do Norte, o Sistema Séries, o aplicativo Emater Mob também, esse aqui tem a Rádio Emater ali também, tem o Fale com um Técnico, que é bem, bem diferente, né? Agora, assim, eu acho difícil de entrar nesses programas, né? Valeria outra dissertação de mestrado, né? Eu testei todos eles. Eu testei baixar, ver o tamanho, né? Tem que ser pequeno, não pode ter muito mega, né? Que aí ocupa muito espaço no celular. E eu achei difícil de entrar. Então, às vezes, você vai fazer um cadastro, você precisa de um e-mail, aí manda uma senha para o seu e-mail, né? Não é tão simples assim. Ou é CPF, né? Mas a parte de crédito rural desse aplicativo aqui da Emater Mob era legal, e eu coloquei ali para vocês. Ele é bem didático, ele simula como que funcionaria o crédito ali, né, para você. E esse aqui da Emater Alagoas, muito legal também, o Siga Emater. Atendimentos, né? Durante a minha dissertação me falaram assim, ó, tem que tomar cuidado com os ícones. Muita gente rural, urbano, pensa bem diferente em relação aos ícones, né? Isso também é um campo de estudos. Por exemplo, aquele campo ali, você olha, você reconhece um fone e um microfone. Aí será que o produtor reconhece da mesma forma que você? Será que ele enxerga da mesma forma aquilo ali? Né? O que significa um fone e um microfone? Né? Então, bem legal. Temos que pensar em tudo isso quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, os principais comentários que eu queria fazer para vocês sobre esses aplicativos assim, alguns deles a gente já viu a possibilidade do uso de mensagem de voz, né? Muito interessante para uma população com bastante analfabetismo, especialmente funcional também. A disponibilização de rádio, alguns estavam disponibilizando rádio offline, né? O tamanho do aplicativo, a gente, como eu já comentei aqui com você, o cadastro difícil, eu já comentei. Alguns são plataformas disponíveis aos técnicos, tá? Como na CAT tem uma que é disponível ao técnico, né? E não ao produtor. O técnico tem acesso, né? Ele abre, ele tem um histórico ali do produtor, mas o produtor não consegue ver, né? Então, em alguns, como aquele do Séries, é assim, né? Outra coisa, já existem empresas oferecendo esse serviço, tá? Eu mesma fui procurada por uma empresa grande, 2 vezes já, querendo conversar com a gente, lá na Grishow nos encontrou, foi conversar com a gente, uma empresa interessante do Sul, que já oferece esse serviço para os órgãos, né? Para empresas agro e para os órgãos também, né? E o que elas
dão em troca, né? São os dados dos produtores, né? Então a gente tem que tomar também aí essa questão aí sempre, como é que vai funcionar a questão dos dados dos produtores, né? Como que a gente vai fazer com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a última pergunta que eu deixo aqui para vocês. O técnico que já tem o WhatsApp do produtor, o produtor já tem o WhatsApp dele. O WhatsApp é um aplicativo de milhões de dólares, né? Vocês viram aí, os valores são astronômicos, né? Quem usaria um aplicativo de troca de mensagem se ele tem o WhatsApp do técnico? Né? Então fica essa dúvida. A gente quer sempre construir uma coisa interessante, mas às vezes já tem algo muito, muito interessante à nossa disposição e a gente precisava talvez usar isso com mais facilidade e talvez não precisasse gastar tanto dinheiro fazendo uma coisa muito específica, né? Vamos lá. Outra coisa que a gente achou durante a nossa pesquisa foi uma ampliação do uso de inteligência artificial. O que é isso? Né? Inteligência artificial são sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana. IA, né, que a gente chama de IA, ele pode ser muito simples ou muito complexo. Né? O chatbot é muito simples. O que é chatbot? Eu crio lista de perguntas e respostas, coloco isso numa tabela, coloco isso num sisteminha, que é um software bem simples, alguns são gratuitos, mas os melhores são pagos, né? E aí você vai ali fazendo uma busca por assuntos que te interessam. Mas quem usou isso sabe como isso é difícil, gente. É muito difícil, né? Você usa o chatbot que vai no WhatsApp, por exemplo, para pegar sua conta de água. Se for uma coisa simples, eu preciso da minha conta de água atrasada. Você consegue. Agora, se precisa explicar uma coisa mais complicada, você entra num looping, às vezes infinito, e não consegue sair daquilo, né? Então, ele pode ser bem frustrante, interessante ou bem frustrante, né? Então, vamos lá. O exemplo 1, eu coloquei o Paulinho, que é um chatbot que a gente tem aqui na CAT, que ele é um assistente virtual do CAR, né? Então, ele é o mais simples que tem. É esse que eu falei que, tá vendo que tá ali, ó, Powered by BotPress. Esse BotPress, ele é um sisteminha que você alimenta ele com perguntas, né? Ele não aprende nada, porque tem inteligência artificial que aprende, né? Esse aqui não aprende. Ele tem uma lista de perguntas e respostas, tá? A Emater Ceará, durante a pandemia, criou um chatbot de atendimento, né? Então, você clicava ali no site, abria, mas olha só quanta coisa, nome, CPF, e-mail, telefone, município e assunto. Parece um Fale Conosco comum de site, mas quando você clicava, iniciava um chat. Aí eu fiz alguns testes, mas não, eu ficava 10, 15 minutos esperando e não tinha atendimento. Aí no dia seguinte vinha o atendimento. Ele estava funcionando como se fosse um e-mail, né? Então ele entrava num CRM, né, que a gente chama, e alguém lá, algum técnico, via minha pergunta e me respondia por e-mail. Então eu tinha resposta, só que não era imediato, tá? Esse aqui a gente achou também no governo do Tocantins, também pegando carona aqui no governo federal, no governo de Tocantins, né, estadual, algumas perguntas e respostas bem simples. A gente olhou em 2020, estava bem simples mesmo, aí em 2021 já tinha melhorado, então eles estão ampliando, tá? E outros, como o PIA, que é um sistema de inteligência artificial do governo Paraná, que o pessoal do IPA Paraná, né, está usando, mas assim, é uma coisa muito simples. Eu queria saber como tirar uma DAP no governo. Eu queria ir lá e tirar uma DAP. Então eu só escrevia DAP, né? E todas as vezes que eu fiz o teste, aparece isso aqui, né? Porque a resposta está linkada no governo federal. Se o governo federal tirou do ar ou mudou uma vírgula no site, não tem mais. Então esses links ficam todos quebrados, né? Então não funcionava nesse sentido. Né? Vamos lá. Então, como eu comentei aqui, né? Algumas respostas eram automáticas, como o chatbot do Paulinho, outros respondiam no outro dia, né? O uso de A muito baixo, a gente achou também, e a maioria sendo usado como um Fale Conosco comum, né? E a pergunta que a gente se fez foi o seguinte, né? Que público esses chatbots estão querendo se destinar, né? São respostas bem complexas, por exemplo, os do CAR ali, eram respostas muito difíceis de entender, né? Não estavam em linguagem simples, né? Então, o não uso de linguagem simples, né? Linguagem simples não é simplesmente falar de forma simples, né? É toda uma teoria que existe sobre o uso de linguagem adequada ao público no serviço público. Né? Então, e alguns também só funcionavam no computador. Quando você testava no celular, ele tinha um funcionamento errado. Então, faltou isso também, tá bom? Dos 27 órgãos de ATER analisados, 12 tinham material de áudio oficial, tá? Como assim? Produziram mensagens de voz para produtor oficialmente, né? Por exemplo, alertas de incêndio, alertas climáticos, ou podcast sobre, sei lá, venda na pandemia, podcast sobre limpeza de material, venda nas feiras, né? Então, assim, 12 é bastante e é uma tendência, tá? Eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês.
Esse Hora Rural era bem legal, era um podcast da Bahia, né? No Bahia até, com uma linguagem assim bem interessante, adequada, né? Ficou no ar um tempo. Na secretaria aqui, como eu falei, né? No momento que não tinha CAT, era esse nome, tá? Mas é CAT isso aqui. A gente usou, teve até um trabalho legal aqui com o professor Zuin, ajudou aqui a gente, fizemos junto com a USP, um trabalho sobre a pandemia, né? E o trabalho durante a pandemia. Áudio por WhatsApp. A gente encontrou alguns fazendo, eu coloquei ali do prevenção de incêndio, que foi usado bastante. O Zap Rural, um trabalho muito legal da EPAGRE. E comentando aqui com vocês, que a gente já tinha falado, né? Visto que a taxa de analfabetismo é muito alta, o uso de áudios e vídeos é importante, né? A pesquisa CGI diz que 59% dos produtores ouvem rádio, então é importante distribuir áudios, e as rádios locais ainda, né? As mensagens de áudio, elas podem ficar dentro de softwares como Spotify ou SoundCloud. Isso é legal, confere autoridade, porém, o pessoal gosta mesmo, né, gente, de ouvir no WhatsApp. Agora, quando você manda pelo WhatsApp, que é o produto mais usado por produtor rural, você tem um problema muito grave, que é o da fake news, né? Então, assim, nós temos esse desafio como órgãos, né, de produzir materiais que não sejam fake news, que não pareçam fake news, né? Como que pode ser um material oficial se ele é distribuído via áudio, né? Então, como que a gente faz isso? A gente geralmente coloca no canal oficial, seja no YouTube oficial, no Spotify oficial, e aí a gente consegue fazer isso, mas a gente também teria que estudar se isso diminui o quanto que as pessoas vão ouvir ou não, né? Mas ele pelo menos traz aí uma credibilidade. E aí, por último, uma coisa que a gente queria conversar é a adaptação pedagógica, né? Então, a gente procurou, vários órgãos estão usando, né, as tecnologias de informação, as tecnologias digitais de informação e comunicação, porém, achamos uma que fez adaptação pedagógica, né, que foi a Emater, Minas Gerais. Então, eles têm lá a MEXPAR, que é a Metodologia Participativa de Extensão Rural, e eles fizeram toda uma adaptação no material de como que os extensionistas podem incorporar as ferramentas digitais no seu trabalho. Então, esse manual aqui é fantástico, pioneiro, muito interessante, e nós, assim, consideramos um material muito rico. Em 2020 foi criada essa rede aqui, que é a Rede Latino-Americana de Diálogos em Até Digital, a Aurora, que é um coletivo que reúne nós, extensionistas, estudantes, que a gente discute até nos ambientes digitais. Então, existe um caminho, né? A adaptação pedagógica está sendo feita, né? A gente espera estar contribuindo para ela, né? O objetivo dessa pesquisa, então, foi encontrar, fazer esse levantamento, né, sobre as ferramentas, e diante dos resultados apresentados aqui, eu vou finalizar falando de 3 tópicos que a gente acha importante discutir, né? Quais são as tendências dessa criação, né, dessa comunicação digital, né? Quais são as tendências? Então, esse desenvolvimento de aplicativos, plataformas e materiais pedagógicos é crescente, presente na maioria dos órgãos e em constante crescimento. A presença das organizações de ATE está disseminada nas redes sociais, nem sempre com conteúdo dialógico, mas está disseminado, né? Um desenvolvimento incipiente de aplicativos centrados no usuário. Quem trabalha com TI sabe que é central que você faça aplicativos baseados no usuário. O que é isso, né? A centralidade não é em mim, né? Que sou extensionista urbana, que fico aqui na cidade, tenho aqui mestrado. Não sou eu que vou usar esse aplicativo, né? Eu sempre lembro, professor, de uma coisa muito legal que a gente conversou em sala de aula, quando eu fui sua aluna, que um colega nosso que dava, ele era de TI, de Boituva, e ele levou os alunos dele de TI para um assentamento, né? E ele contava, assim, dos alunos novinhos, né, 20 anos de idade, chocados, porque a mão do produtor não conseguia digitar. Dependendo do nível de que a mão é grossa, né? Ela fica difícil de você digitar letras muito pequenininhas no celular. Então, eles estavam fazendo um aplicativo e eles falavam assim, então vamos lá, como que a gente vai fazer um aplicativo que digitar seja mais fácil, né? Aí, por exemplo, muitas telas quebradas, né? Pelo trabalho pesado, você acaba derrubando, suja a tela, quebra. Então, é um outro celular, não é o mesmo celular que eu estou usando, né? Que celular é esse? Então, a gente precisa sempre trabalhar com aplicativos centrados no usuário. Eu achei muito legal o trabalho desse professor do Instituto Federal, né?
Então, como eu falei, né, a gente já falou da pouca adaptação e o caminho híbrido de atendimento. Então, assim, nós que somos extensionistas, né, nenhum de nós quer que a extensão rural presencial acabe, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, ninguém nunca disse isso, né? Nós estamos observando um caminho híbrido de atendimento se formando. Então, a questão é, ele já está se formando, nós vamos ou não discuti-lo, né? Então, eu prefiro discutir do que ignorar, então vamos discutir para que seja feito aí da melhor forma possível. Né? Esse caminho híbrido é um caminho onde o digital complementa o presencial, né? E não substitua. Eu não acredito na substituição completa, mas acredito nesse caminho híbrido, né? E esse caminho, nós precisamos ajudar a pensá-lo, né? Esse é nosso papel, como extensionistas, como pesquisadores, como parte da Rede Aurora. A gente quer que as TDICs sejam usadas de forma útil ao desenvolvimento social no campo, né? De forma libertadora. A gente não quer que isso seja mais uma forma de opressão. Né? Então, essa adaptação, ela leva a diversas questões. Então, a gente vai desenvolver um material pedagógico simples, vamos pensar assim, uma mensagem de áudio que vai lá no nosso canal do YouTube, por exemplo. Né? A gente tem que pensar, qual é o grau de letramento digital das pessoas que são o meu público-alvo? Né? O que é a internet para eles? Né? O que eles acessam? Como que funciona? Qual que é o celular dele? Quem da família acessa o celular? A gente sabe quem está acessando, porque nem todo mundo na família tem celular. São os jovens que estão acessando. A mulher tem acesso? Que horas? Né? A qualidade da internet permite que eu mande fotos de que qualidade? É preferível vídeo? É preferível áudio? Né? O que ele quer? Né? Como que eles se relacionam com as tecnologias? Qual é a forma? Qual é o conteúdo que funciona com o público-alvo? Né? Esses materiais desenvolvidos, portanto, precisam ser feitos e desenvolvidos por nós e adaptados com a participação do usuário. É preciso desenvolver materiais voltados a essa ATE híbrida, mas de forma participativa, né? Como a gente vai fazer isso? Tá? Se 74% da população pesquisada que está na zona rural já acessou a internet, mais da metade nunca buscou informações oferecidas por portais ou sites de governo. Nunca buscou. Né? Por que será que nunca buscou? 66% nunca utilizou a internet para interagir com autoridades públicas, tá? E 16% dos moradores da zona rural já realizaram atividades, é muito pouco, né? Na zona urbana é 39%. Então, atividades como emissão de documentos, né? Imagina assim, tirar uma DAP pela internet, como? Né? Como que a gente vai fazer isso? Então, essas discrepâncias evidenciam esse digital gap entre rural e urbano. Mas essas pesquisadoras aqui chilenas que eu gosto falam que talvez tem muitas questões que a gente tem que analisar. Uma delas é a falta de material adequado. Né? Se você não entende, você não vai usar. Aquilo não é adequado à sua realidade, aquele ícone não significa nada para você, você não vai usar. Né? Então, finalizando agora o trabalho aqui para vocês, eu queria falar um pouco do difusionismo. Né? A gente sabe de todas as críticas aí feitas à assistência técnica e extensão rural clássica, né? Essas críticas culminaram no desenvolvimento de várias políticas, vários enfrentamentos, que todos sabemos e somos parte desses enfrentamentos. Porém, a comunicação digital que a gente encontrou na nossa pesquisa, ela reforça esse difusionismo, né? Então, o foco desses materiais era muito grande em propaganda institucional. E mesmo os assuntos de interesse técnico eram bastante complexos e restritos, muitas vezes, aos extensionistas. Muito mais do que promovendo interações e atendimento ao produtor, né? Então, dentro das redes sociais, dos sites de notícias, né, a gente via muito material interessante, cartilhas, folders, mas muita coisa voltada ao extensionista, e pouca coisa voltada e adaptada à realidade do produtor. Então, nós nos perguntamos se a tela digital participativa ela é possível. E a gente acredita que sim, né? A gente está aqui na Rede Aurora, a gente é esperançoso, a gente acredita na capacidade de organização nossa e dos produtores juntos. Né? Então, já existem redes sociais criadas e alimentadas por produtores e técnicos extensionistas. Por exemplo, grupos locais de produtores que se organizam para vender cestas durante a pandemia. Né? Então, existiam vários grupos, a gente acompanhou grupos de Facebook formados, a gente tentando aí, né, fazer vendas direta na pandemia, tem vários exemplos disso na literatura. Que aposto que vários de vocês aqui têm exemplos legais para falar sobre isso. Materiais pedagógicos com linguagem simples, focado nas necessidades dos produtores. Esses materiais, existem experiências, a literatura mostra experiências, mas muito difíceis. Não é fácil fazer material pedagógico centrado no usuário, produtor rural, né? Ainda mais durante a pandemia, no isolamento. Muito difícil, mas possível,
né? Então, a gente precisa aí ter um constante feedback sobre essa efetividade. É esse tipo de material que o produtor quer? É isso que ele entende? É isso que dá para a gente fazer? Como que a gente vai fazer? Com ele? Sem ele? Né? Existem redes sociais que a gente estudou alimentadas por produtores e não por técnicos. Né? Então, assim, uma experiência muito interessante que a gente viu, eu vou esquecer agora, que era um país na África, que era assim, o produtor se gravava um vídeo explicando uma coisa sobre leite, por exemplo, sobre tirar leite. E aí, aquele vídeo, ele era enviado para os extensionistas faziam, né, ver, ok, tecnicamente está perfeito isso aqui, a linguagem é muito adequada, né? Então, era colocado numa plataforma. E então, era produtor ensinando produtor, bem diferente, bem legal. Né? Isso a gente não experimentou aqui ainda, não sei se vocês aí poderiam contar essas experiências nas suas regiões, né? Essa produção de material pelos próprios produtores. O reforço da integração dos times de informática, né? Parece bobagem, mas nós aí trabalhamos em órgãos grandes, né? Os times de informática e os órgãos de metodologia de extensão rural tinham que trabalhar juntos, baseado em pesquisa de campo. Se a gente vai criar um aplicativo para ligar o produtor que está lá produzindo, perdendo produção na pandemia, e vai ligar ele ao mercado, por exemplo, esse aplicativo, essa plataforma tem que ser desenvolvida junto com o usuário, né? Não depois chegar para ele e falar, olha, tá aqui, olha que bonito, né? E não quer dizer, muitas vezes não resolve o problema dele, a dor dele não é aquela e você perdeu tempo e dinheiro. Né? Então tem que se unir as equipes de TI e equipes de extensão rural. Né? Concluindo, a ATE digital deve ser construída a partir do olhar do usuário. Foi isso que a gente chegou aqui na nossa pesquisa. E a presença digital, o uso dessas tecnologias, ele tem se ampliado e agora é o momento exato de a gente fazer exatamente o que estamos fazendo aqui na Rede Aurora, que é pensarmos como criar essa presença digital com sentido, né, que atenda o nosso público em suas necessidades. Né? E para fechar aqui, né, voltando ao nosso querido Freire, como sempre, ninguém educa a si mesmo. Os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. E é o nosso papel você nunca esquecer que aqui nós não estamos educando ninguém, né, mas apenas servindo aí como um instrumento. Então, é isso, professor, eu agradeço. Rede Aurora, diálogos em ATE digital na América Latina.